Olá, turma! Hoje vamos falar sobre Storytelling, criando a própria história de valor. Esse tema faz parte da disciplina de Marketing Pessoal e Empreendedorismo do Departamento de Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Meu nome é Patrícia de Sá Freire, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento e líder do Laboratório Engin. No primeiro vídeo desta série, vimos que o marketing pessoal é o instrumento para realçar competências e construir uma marca pessoal nos relacionamentos do universo onde atua. E aproveitamos e conhecemos a primeira etapa, o planejamento, onde deixamos algumas perguntas para orientar a definição de estratégia de seu marketing pessoal. No segundo vídeo, falamos sobre audiência, que seria o seu público-alvo, o grupo de pessoas que você tem o interesse de criar e manter relacionamento, fazer o network. Inclusive, você aprendeu os passos para criar a sua estratégia de definição do público-alvo. Neste novo vídeo, vamos conversar sobre a terceira etapa do marketing pessoal, o contar a história de valor. E por que isso é importante? O ser humano estabelece ligações interpessoais através do ato de contar histórias. E por isso, o contar histórias sempre foi uma característica do ser humano, mesmo antes de existir a linguagem escrita. Para contar histórias de valor, utilizamos a técnica de storytelling. Para o marketing pessoal, storytelling é a criação de uma história sobre suas experiências e competências, de maneira a criar valor à sua trajetória e assim atrair a atenção do seu público-alvo. Mas existe alguma técnica para a criação do storytelling que nos dê apoio a esse quebra-cabeça? Sim, a mais comum é a jornada do herói. O antropólogo Joseph Campbell, na primeira parte do seu livro O Herói de Mil Faces, de 1949, intitulada A Aventura do Herói, estruturou alguns passos que determinam a narrativa para a criação do monomito, ou, como chamamos no marketing, a jornada do herói. Basicamente, em forma cíclica, o protagonista supera vários desafios para se tornar um herói. As pessoas sabem como ele era e sabem como ele voltou, mas ninguém sabe nada sobre a sua jornada. A história é sobre contar essa jornada. O roteirista de Hollywood, Vogler, usou as teorias de Campbell para criar um memorando para os estúdios Disney, depois desenvolvido como um livro, A Jornada do Escritor, estrutura mítica para roteiristas. De tão incrível, esse trabalho influenciou os 10 filmes produzidos pela empresa entre 89 e 98, além da trilogia Matrix, ou outros tantos de outros estúdios. A trajetória do herói está dividida em 3 partes: a partida, às vezes chamada de separação, a iniciação e o retorno. A estrutura é muito simples. A partida lida com o herói aspirando a sua jornada. A iniciação relata as várias aventuras, dores, resiliência, lutas, pequenas perdas e vitórias do herói ao longo do seu caminho. E o retorno é o momento em que o herói volta para casa com o conhecimento e os poderes que adquiriu ao longo da jornada. Para a narrativa e a construção do storytelling, passos devem ser respeitados para se construir a história de valor propostos por Campbell em 1949. No novo livro de Campbell, são apontados 18 passos muito utilizados na mitologia que, ao apresentá-los, farei considerações para o storytelling profissional. Mas o que seria a partida, se não a separação do herói, a vida que ele naquele momento levava? Para tal, deve-se descrever sucintamente em 6 passos: mundo cotidiano, a rotina, as práticas, o chamado à aventura, a percepção da necessidade de mudança, o convite, recusa do chamado, a tentativa de se manter onde está, as vantagens e beleza do que se faz na rotina. Chega o momento da ajuda sobrenatural, a intuição, o sonho, a conversa reveladora, a famosa mentoria, travessia do primeiro limiar. É a percepção do valor do novo e a aceitação do desafio. Por fim, barriga da baleia, o mergulho no novo mundo. O que primeiramente se encontrou ali? A etapa da descida, ou iniciação na jornada, é composta de 6 passos: estrada de provas, os desafios detalhados, as diferenças, o desconhecido, o encontro com a deusa, o novo mentor, a luz, a ajuda recebida, a personificação da tentação, as facilidades do novo desafio que tendem ao erro, as pequenas lições a serem aprendidas nessa caminhada, a sintonia com o protetor, o líder da jornada, os valores respeitados, a apoteose, o entendimento do crescimento, os resultados, o reconhecimento. Por fim,
a grande conquista, as lições aprendidas, as boas práticas, aos aprendizados alcançados. A terceira e última etapa é o retorno, também composta por 6 passos. A recusa do retorno, aprendeu tanto que será que vale a pena voltar para o que era? O voo mágico de redescobrir o que deve se mudar na sua realidade. O resgate interior, o entendimento da nova competência, a travessia do limiar, a mudança na prática. Senhor de 2 mundos, a evolução, a liberdade para viver cada vez melhor. Desta mitologia surge a orientação para os roteiristas e autores, aquele de Vogler, para a Disney. São os 12 estágios da jornada do herói, bem alinhados com os 18 passos que acabamos de ver. Deve-se começar descrevendo o mundo comum, o mundo normal do herói, antes da história começar. Reticência do herói ou recusa do chamado. Bem, o herói recusa ou demora a aceitar o desafio ou aventura, geralmente porque tem medo ou está muito bem na vida que leva. Neste momento, o herói encontra um mentor que o faz aceitar o chamado e o informa e treina para a sua aventura. Se sentindo mais preparado, o herói abandona o mundo comum para entrar no mundo especial ou mágico. Neste novo mundo, o herói enfrenta testes, encontra aliados e enfrenta inimigos, de forma que aprende as regras do mundo especial. No mergulho nesse novo mundo, o herói tem êxitos durante as provações, mas também tem provações difíceis, inclusive a maior crise da aventura, de vida ou de morte. O herói enfrentou a morte, se sobrepõe ao seu medo e agora ganha uma recompensa. Deve voltar para o mundo comum. Começa o caminho de volta. Outro teste, a ressurreição do herói. Outro teste no qual o herói enfrenta a morte e deve usar tudo o que foi aprendido, testado até o extremo. Assim, o herói regressa com o elixir. O herói volta para casa vitorioso e usa o elixir para ajudar todos no mundo comum. Após compreendermos cada uma das etapas da trajetória do herói, será que teria alguma ferramenta que poderia nos ajudar a construir essa história? Sim, temos uma ferramenta na estrutura de um canvas. O que acham? Facilita, né? Vamos conhecer alguns que adaptamos para o nosso uso. Primeiramente vamos saber o que é um canvas. É uma ferramenta de apoio à criação do novo conhecimento por meio de um desenho, uma figura, um mapa visual, que possibilita explicitar e identificar os dados e informações necessários para criar o novo. O Canvas não tem o intuito de elaborar a história em si, ou seja, não gera um documento estruturado e aprofundado de conteúdo, mas possibilita a explicitação dos elementos a serem respeitados pelo autor e facilita a percepção das reflexões e ideias que podem gerar ações concretas, ou seja, apontar o melhor caminho para a elaboração da história a ser contada. Existem vários Canvas propostos por diferentes autores. Entre tantos, destaco 2. Existe o aplicativo online visualparadigm.com, que fornece um sistema para você criar o seu próprio Canvas e ainda sugere alguns temáticos, como esse para o storytelling. Existe o Data Storytelling Canvas, elaborado pelo Stefano Carnevale, que oferece um curso específico para o uso de seu sistema de aplicação do Canvas proposto por ele. O Data Storytelling Canvas é dividido em 3 áreas. A primeira, explore os dados e responda algumas perguntas. Dados, quais dados disponibilizados? Quais outros dados serão necessários? Quais fontes? Onde estão armazenados? A análise, que interpretações tenho dos dados? O que surpreenderia o público-alvo sobre aqueles dados? Segunda parte se refere ao momento de construir a história, falando sobre o tema, o argumento e os personagens, respondendo algumas perguntas. Qual o tema central da apresentação? Será utilizada alguma metáfora? E as palavras-chave do roteiro da apresentação? Passos desse roteiro? Que tipos de gráficos utilizar? Tem imagens, textos? Agora, apresente sua história. Pense sobre o público-alvo, os objetivos e a apresentação. Para quem vou apresentar? Qual o perfil? Qual a pergunta que temos que responder? Para
quê? Qual finalidade? Como será? Quais recursos disponíveis? Quanto tempo? Quantos participantes? Existe mais um material interessante. O site designabetterbusiness.com nos oferece para download variados canvas, e um deles trata do Storytelling Canvas. Tomamos a liberdade de adaptá-lo de maneira a facilitar o entendimento e a sua aplicação. Você deverá começar pensando nos 3 elementos determinantes da história a ser contada: conteúdo, sobre o que é a sua história. Cada ideia é um mundo diferente que poderá gerar diversas histórias. Escolha a sua. Objetivo. Defina o objetivo de contar a história. O que você quer conquistar com essa história? E o público? Qual será a sua audiência e as necessidades deles para que a história a atenda? Explore esses momentos principais. Assim você começará a descrever os elementos que irão compor a história, aqueles principais que não poderão faltar. O que o Canvas chama de antes é o que o seu público pensa, sente, sabe e quer antes que eles tenham ouvido a sua história. Para se conectar com a audiência, terás que falar dentro de um contexto já conhecido pelo seu próprio público. A cena é o que precisa apresentar, o que deve ser configurado ou explicado, quais os elementos do entorno, do cenário, dos personagens. Quanto ao ponto central, se pergunte: qual a principal mensagem da história para a audiência? Quais conhecimentos e valores eu quero transmitir? Cada história deverá ter 1 ou 2 valores a explorar. Mais do que isso, confundirá a história e não será fácil trabalhar. Conclusão. Parece ser a mais difícil de elaborar, dizem os autores. Mas não deixe de tratar com carinho essa etapa. Qual o fim da sua história? Qual a conclusão? E o chamado para a ação? O que o seu público deverá pensar, sentir, saber e querer depois que eles tenham ouvido a sua história? Alimente a etapa anterior se for preciso, após você ter respondido a esse último elemento. E não se esqueça, estamos falando de marketing pessoal, então não minta, não é fantasia, é a sua verdade valorizada. O storytelling consiste no compartilhamento de uma história de valor, criando uma relação de proximidade entre você, sua vivência e a sua audiência consumidora. Uma boa história revela a grande vantagem que a audiência perceberá em você. Então vamos lá, crie seu storytelling. Reveja o que escreveu sobre você nas redes sociais. Este foi o vídeo sobre a terceira etapa para o desenvolvimento do marketing pessoal. Falamos sobre a definição, técnicas e métodos de criação de sua história de valor, chamado de storytelling. Até o próximo encontro.